Velma destruiu o Scooby-Doo. Without the dog, there would be no Scooby-Doo. Vai tomar isso, não é Scooby-Doo. Mas eu não tô falando dessa Velma aqui. Eu tô falando dessa Velma. Tá ligado na parada, parceiro? Não. Acontece que a série Velma não é o verdadeiro problema da franquia Scooby-Doo. Ela é só a gota d'água. Agora a Velma, a personagem, essa sim pode ser a grande vilã desse universo aí. Imagina só alguém acreditar numa história dessas. Em 1985 foi exibido um episódio de Scooby-Doo que previa o futuro da franquia sem o próprio Scooby. Extra, extra! Não deixem de ler! Os fãs querem o verdadeiro Scooby-Doo de volta! A Velma se tornou uma personagem chata, sempre arruinando e estragando os filmes do Scooby-Doo. Acho que a melhor coisa a fazer é ignorar. Com a sua personalidade completamente estereotipada, aonde ela se torna a sua única característica. Estamos caindo no padrão de 9,8 metros por segundo, como definido pela gravidade da Terra. Velma was almost a square or a rectangle because I wanted her to have a feeling of solidity and stability. Claro que a culpa não é só da Velma. Todos os personagens foram reformulados e se tornaram os estereótipos das próprias personalidades. E isso muito antes de Velma. Alguém da Warner deve odiar a Velma. Ou melhor, deve odiar Scooby-Doo. Eu? Não seria o Melvin Doo? Eles agora ficam reutilizando plot twist do passado, como o do Scooby-Doo, só pra fazer a marca Scooby-Doo continuar relevante e todo mundo comentar na internet. Eu não acredito, deu certo, né? Estamos mais uma vez comentando de Velma. Mas a gente não vai falar da Velma, só da Velma. A gente vai falar do Scooby-Doo. Eu tô aqui porque a gente vai falar principalmente sobre o que realmente destruiu o Scooby-Doo. Olá, viajante do tempo! Eu sou Matheus Jusinski e esse é o Clube do Tempo, o seu canal favorito de viagem no tempo aqui no YouTube. Lembrando, pra quem não tá sabendo, que toda sexta-feira tem um episódio novo do Clube do Tempo, tá? Sexta-feira é dia de Clube do Tempo. E se você não quiser perder os conteúdos exclusivos e inéditos de viagem no tempo aqui no canal, você tem que estar inscrito. Porque, sério, tem muito conteúdo legal que a gente tá trazendo aqui, né? Tem até playlist agora já no canal, pra você acompanhar todos os episódios semanais do Clube do Tempo. Peraí, Velma tem viagem no tempo? Scooby-Doo tem, tá? E eu vou te mostrar como que a viagem no tempo, ela previu o futuro do Scooby-Doo, ela também arruinou o Scooby-Doo e ela também pode ser a única salvação da franquia do Scooby-Doo. Parece sim que nós viajamos no tempo. Só temos que descobrir como. É sério, é um tema muito importante, então presta atenção aqui, tá? Porque no episódio 6, Scooby-Doo e Velma. Voltamos no tempo e agora a gente tá em 1960. Você já se perguntou por que Scooby-Doo ainda se mantém relevante mesmo depois de tanto tempo? Pô, é só a história de uma turma que desvenda mistério com um cachorro falante. Bom, quem pode explicar isso é a própria CBS, que é uma emissora, e nos anos 60 eles estavam perdendo muito audiência para concorrência, que estava exibindo desenhos da Hanna-Barbera que faziam muito sucesso. E é então que um novo desenho estreava na própria CBS. Scooby-Doo? Eu? Ainda não. Art Show. Everything's Archie. Come on, let's go with the Archie Show. Esse desenho do Art ganhou muita popularidade porque ele mostrava a vida cotidiana de adolescentes, ao mesmo tempo em que eles tinham uma banda de rock. Então a galera gostou muito disso. E o Fred Silverman, que era o diretor de programação infantil da CBS na época, ele encomendou um novo desenho para o pessoal da Hanna-Barbera e pediu que eles basicamente fizessem um copia e cola do The Art Show. Well, Fred Silverman said he wanted to do a show with teenagers, and he wanted to be a comedy mystery. Sort of either the Archie Kid. A ideia era apostar no seguro, porque se o desenho do Art já dá certo, é só mudar uma coisinha. Sabe, só tem que mudar uma coisinha. Então um grupo lá da Hanna-Barbera criou um esboço de uma história onde um grupo de adolescentes tinha um cachorro, tinha uma banda e desvendava mistérios. Só que os mistérios, eles eram muito mais voltados pro sobrenatural. Não era aquele lance de que no final, na verdade, é só um monstro mascarado. E eles colocaram um cachorro na trama porque o Fred Silverman, segundo os boatos da época, que era o diretor de programação da CBS, ele gostava de cachorro. Acontece que quando eles apresentaram a ideia, o Fred Silverman odiou tudo. Até o cachorro. And Fred says, don't like the dog and get rid of the band. And Fred hated
the title. Foi nesse momento que os roteiristas da Hanna-Barbera, eles tiveram que mudar drasticamente tudo que eles tinham criado. Eles mantiveram a ideia do mistério, mantiveram a ideia dos jovens e mantiveram o cachorro. Só que a diferença é que agora a história não era de terror, era de comédia, envolvendo elementos de terror. Porque se fosse um terrorzão, isso ia assustar as crianças. E ia causar o efeito reverso, então a CBS ia continuar perdendo audiência. E principalmente eles deram um motivo para todos os personagens estarem na história. Eles eram a alma daquele show, daquele programa, sabe? Eles faziam a diferença. And Scooby and Shaggy became the team. And they were both cowards. Daphne, she was a bad luck, danger-prone Daphne. Velma was, of course, the smart one, the analytical one, you know, the scientist. Freddy's the leader. Na época, se houve tanto cuidado para criar cada um deles que os desenhistas pensaram na forma e no formato dos personagens, pensando nos mínimos detalhes, sabe? Porque quando você conta uma história, o visual, a forma como você desenha, ela também transmite uma coisa. E é muito legal ver que eles se preocuparam até com isso na hora de criar o Scooby-Doo dos anos 60. Velma was almost a square or a rectangle because I wanted her to have a feeling of solidity and stability. Tá, mas como foi que um dos desenhos de comédia mais populares dos anos 60 mudou drasticamente e se tornou a própria piada? Turma, parece que temos mais um mistério em nossas mãos. Não sai do vídeo ainda porque eu vou te mostrar o que fez o desenho do Scooby-Doo se arruinado. Presta atenção, e se você não deixou um like ainda, por favor, põe ali no like que isso ajuda demais se esse quadro continuar aqui no YouTube. A grande verdade, galera. Com o passar do tempo, as pessoas elas simplesmente perdem o interesse nas coisas. E os nossos gostos vão mudando e as coisas vão mudando também. E você tem uma série lá nos anos 60 que dura até o final dos anos 70, né? Com novos episódios. E sempre seguindo a mesma fórmula em que você tem um personagem que é medroso, você tem a menina que é inteligente, você tem o líder, você tem a donzela em perigo. E eles desvendam um mistério e no final você descobre que é um monstro mascarado. Vai ficando datado, porque você já sabe como que funciona a fórmula do Scooby-Doo, né? É sempre igual. Não tem uma inovação dentro do próprio gênero. Eles até traziam novidades pro programa, como por exemplo quando a turma da Mistério S.A. encontrou o Batman e o Robin. Quando chegarmos lá, serviremos bate-leite e bate-sanduíches. Bate-leite? Ou até mesmo quando eles trazem o Scooby-Doo pra franquia do Scooby-Doo. E essa provavelmente foi a grande queda do Scooby-Doo, ninguém assistia mais, porque o Scooby-Doo era o oposto do Scooby-Doo. E os tempos mudaram. A gente não tava mais nos anos 60. Agora a gente estava nos anos 80. E foi nesse ano que a franquia Scooby-Doo fez a sua aposta mais arriscada, talvez. Os 13 fantasmas de Scooby-Doo. Esta é uma advertência a todos os mortais vivos. Aquele que abrir esta arca de demônios libertará 13 dos fantasmas mais apavorantes da face da Terra. Nessa época, como eu falei, as pessoas elas já não se importavam tanto assim com o desenho Scooby-Doo, porque era sempre igual. Mas é aí que vem a sacada genial da galera lá da Hanna-Barbera. E se na verdade, dessa vez os monstros eles fossem reais, se não fosse uma galera fantasiada. Os 13 fantasmas de Scooby-Doo trouxe uma nova roupagem para esse desenho. Ao invés de ter um grupo de adolescentes desvendando os mistérios e descobrindo quem que é a pessoa por trás da máscara, dessa vez os monstros são reais. E agora eles precisavam capturar 13 fantasmas que foram libertados da Arca do Demônio. Mas por que nós? Porque vocês os deixaram sair. E aqui você já percebe que é um outro estilo, sabe? É pra uma galera, pra uma geração que já não tem tanto medo das coisas assim. E um dos episódios do Scooby-Doo, dos 13 Fantasmas, que eu mais gosto, é o episódio de número 9, que se chama O Maravilhoso Scooby. E esse episódio, além de ser muito legal, ele também previu o futuro da franquia. Nele a gente tem um fantasma chamado Lodo do Tempo, que controla o fluxo do tempo. E aí ele acaba fazendo o tempo passar muito mais rápido do que o normal. Nesse episódio o Scooby ele acaba ficando preso num portal do tempo, ele acaba viajando pra lá e pra cá, e isso deixa ele muito assustado, o que faz com que ele queira sair do próprio programa. E aí ele volta pra casa dos pais dele, e é legal e até interessante de citar isso. Esse é o primeiro episódio que mostra
os pais de verdade do Scooby-Doo, né? O Sr. Doo e a Sra. Doo. Não, Salsicha, infelizmente Scooby não pode atender a ligação. Mas esse episódio é um dos mais importantes da franquia, porque a galera ali, o Salsicha e a Daphne, eles começam a fazer testes com novos cachorros, e as pessoas que estão assistindo em casa, elas detestam o programa sem o Scooby-Doo. Isto está horrível! Onde está o verdadeiro Scooby-Doo? Tem mais Scooby na TV. Acho que vou pro meu quarto ficar olhando pro teto. É nesse momento, então, que o Vincent Van Doido mostra pro Scooby-Doo como seria o futuro se ele não fizesse mais parte da vida das pessoas. Está vendo, Scooby? Você era muito importante pra turma. Quando parou, tudo mais deu errado. E mesmo com muito medo, isso é muito legal nesse desenho aí, mesmo com muito medo, o Scooby-Doo ele volta e enfrenta esse medo dele, sabe? Mostrando que o personagem, ele evolui, ele tem personalidade e ele pode mudar. Viagem no tempo, galera. Viagem no tempo salva qualquer roteiro. É por isso que eu sou simplesmente apaixonado nesse tema. E se você é apaixonado também, eu te convido a conhecer o meu livro de Viagem no Tempo. O Era Uma Vez um Mistério no Tempo é um livro que você pode ler de graça no meu site, eraumavezummisterianotempo.com. Lá eu disponibilizo os primeiros capítulos de forma gratuita para você experimentar essa história. É só você acessar o site, colocar o seu nome e o seu e-mail, e você pode ler os 2 primeiros capítulos de forma gratuita e conhecer um pouco mais do Eloy Peterson, né? Esse menino aqui que encontra a televisão antiga do avô dele, é transportado para dentro dos filmes favoritos e acaba descobrindo que a TV é uma máquina do tempo. E eu já aviso para você que essa daqui vai se tornar a sua história favorita de Viagem no Tempo. Então eu te garanto que você vai gostar e eu espero muito que você se divirta lendo O Mistério no Tempo. Sério, de verdade, galera, isso é muito legal. Eu amei esse livro, eu gostei, achei ele muito bom e ele foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Falei. O tanto de plot twist que tem nesse livro é brincadeira, parece um filme. Falando nisso, esse livro tem muito potencial pra virar um filme. E eu espero que você dê uma chance pro mistério, tá? O link tá aqui na descrição pra você experimentar de forma gratuita O Mistério no Tempo. Finalmente, quando a Hanna-Barbera entendeu que a fórmula do Scooby-Doo precisava ser quebrada para que esse desenho fizesse sucesso, surgiu Velma. Mas antes de surgir Velma, a gente teve produtos que, na minha opinião, são os melhores produtos do universo do Scooby-Doo. A era do Gene Stanstrom trouxe alguns dos melhores filmes animados desse universo, porque as animações dele exploravam o sobrenatural, o paranormal, com uma pegada de terror e até rock and roll. Pra você ter uma ideia, as músicas elas tocavam até em rádio, galera. A banda das Hex Girls se tornou real pra gente. E aí veio animações maravilhosas como A Ilha dos Zumbis, O Fantasma da Bruxa, Invasão Alienígena e até A Caçada Cibernética. E principalmente foram essas animações responsáveis por trazerem de volta a Mistério S.A. pra TV, porque eles estavam afastados, a galera da Hanna-Barbera não fazia mais programas com eles juntos, né? Então aqui é a primeira vez que a gente vê o retorno deles depois de tanto tempo. E aí você deve até estar pensando, mas isso logo se perdeu, né? Não, aí é que tá, isso perdurou durante muitos anos. O live action de 2002, com o roteiro do James Gunn, trouxe também uma nova roupagem para a franquia do Scooby-Doo. Ele quebrou todos os estereótipos. Todos os estereótipos dos personagens foram quebrados. E ele tentou fazer uma coisa mais voltada para o público adulto. Fred! E aí a perua falou, tá afim? E eu disse, agora não! E pra completar, a gente teve um maravilhoso reboot de 2010, que na minha opinião é a melhor série do universo do Scooby-Doo, que é a Scooby-Doo Mistério S.A., onde eles entendem quem são esses personagens. E tudo que a gente sempre conheceu desse universo e deles é muito bem utilizado aqui. Eles explicam um pouco mais sobre o relacionamento do Fred com a Daphne, ou até mesmo por que o Salsicha e a Velma não poderiam ser um casal. Eu só sei que quando você fica em perigo, por algum motivo que eu não consigo explicar, isso dói. Nada de estereótipos, sabe? A Velma ser inteligente, o Salsicha gostar de comer, faz parte da personalidade deles, mas não é o que define os próprios personagens. Mas o problema aqui é... Lembra lá no começo do vídeo que eu perguntei pra você? Por que essa franquia, ela continua fazendo sucesso mesmo depois de tanto tempo? Então, eles finalmente entenderam que o que faz a franquia ser um sucesso são os personagens. Então você pode colocar eles em qualquer lugar com o nome Velma, Scooby-Doo, Salsicha, Fred e Daphne, que vai fazer sucesso. Fred, Daphne. E aí que a gente entra naquela questão da Velma. Ela sempre foi a mais inteligente do grupo. Aquela que desvenda os mistérios e procura a lógica. Só que quando a personagem se torna a própria personalidade, isso
acaba desgastando a franquia. Eu tô fora. E pelo fato de eu ter assistido todos os filmes do Scooby-Doo em animação, eu percebi esse desgaste acontecer pouco a pouco. E eu não sei o que aconteceu, qual que foi a nova direção, né, da franquia do Scooby-Doo, quem que direcionou isso, mas eles simplesmente destruíram tudo que eles construíram. E um bom exemplo para usar aqui é Scooby-Doo e a Espada, que é um filme de 2021, que na minha opinião é um filme muito medíocre, porque ele não tem coragem de ser o que ele se propõe. Aqui a turma da Mistério S.A. ela vai pra Inglaterra, e eles estão lá porque eles estão procurando os descendentes do Norville, né, do Salsicha. Tá escrito que os meus ancestrais vêm de uma cidadezinha no norte da Inglaterra chamada Norville Morgania. Que nome esquisito. A cidade descobre que o Norville está lá, e no dia seguinte a Mistério S.A. acaba viajando no tempo. Só que vem a Velma e começa a questionar essa viagem no tempo. Ela não acredita, ela não aceita que eles possam ter viajado no tempo. Peraí, a gente viajou no tempo? É, turma, parece que nós temos um mistério nas... Não é um mistério, é uma farsa. E como viajamos no tempo? A gente não viajou no tempo, é pegadinha ou algum programa japonês. E o filme inteiro se passa no passado, até que no final você descobre que na verdade isso era só uma pegadinha da cidade pra enganar a Mistério S.A., pra fazer o Norville, o Salsicha, não renunciar aos seus direitos de ancestral da cidade. E tá vendo só como a viagem no tempo ela salva, mas ela também destrói a franquia? E esse que é o problema, porque todos os filmes recentes do Scooby-Doo, eles pegam a Velma e eles transformam ela na personagem mais chata que existe. A Ilha dos Zumbis, que eu comentei antes, que deu uma nova roupagem pra franquia, é destruído pela própria Velma. Ela volta pra Ilha dos Zumbis em um novo filme e tenta explicar aquilo de forma lógica. Não existe explicação lógica pra aquilo. Olha, eu nunca me dei por satisfeita com o resultado daquela história. Já que voltamos, podemos quebrar as barreiras da incerteza. Os 13 fantasmas que eram fantasmas reais, eles fazem um novo filme pra explicar por que os fantasmas não eram reais. E quem que explica isso? A própria Velma. Velma, a gente já te falou, eles são reais. E a Velma não foi a única que também foi estereotipada. A Daphne voltou a ser aquela patricinha. O Salsicha e o Scooby voltaram a ser só os comilões. Eu e o Scooby vamos fazer uma boquinha. A gente já volta. Então, o que fez aquela franquia que tinha chegado no seu auge retroceder tanto assim? E quando você acha que não podia piorar, aí vem a Velma. E ela faz exatamente tudo de errado que poderia acontecer. Porque ela pega o nome da franquia, o nome dos personagens, ela não entrega nada do que Scooby-Doo foi. Além de ter uma investigação. Eu dou uns 10 minutos pra me mandarem embora. E eles até ficam fazendo piadinhas que nem graça tem. Mas principalmente eles pegam e reutilizam plot twists que deram muito certo lá no passado, como o do Scooby-Doo, e tentam trazer de volta pra franquia. Vamos repetir a mesma piada num roteiro tosco e aí vai dar certo, porque todo mundo vai ficar comentando na internet que olha só, o Scooby-Doo voltou. Ninguém gosta do Scooby-Doo. Entendam isso, ninguém gosta do Scooby-Doo. Droga, ele fez xixi em mim. Velma é só a gota d'água. Ela mostra que esses não são os personagens que a gente conheceu. Eles só têm um nome dos personagens. E eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo que só existe uma coisa que poderia salvar o Scooby-Doo. E vocês sabem muito bem o que é. É a viagem no tempo. E sabe por que eu sei disso? Porque um vídeo foi feito por um fã há um ano atrás, onde a Velma, da série Velma, encontra a Velma do passado. Eu amo você. Você sabe disso, não sabe? Isso, galera, é Scooby-Doo. Isso prova que Scooby-Doo ainda tem chance se ele for feito por alguém que ama Scooby-Doo. Mas pelo jeito, alguém na Warner atualmente odeia Scooby-Doo. Eu não seria o Melvin Doo? Se você chegou até o fim desse vídeo, comenta aqui quem que é o pior personagem da franquia do Scooby-Doo na sua opinião. É sério, comenta, eu tô muito curioso pra saber. Espero te encontrar no próximo episódio do Clube do Tempo. E não esquece de conferir os primeiros capítulos da minha história de viagem no tempo de forma gratuita. O link vai estar aqui na descrição. Tchau!